os dons de língua e de profecia. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. O que é seguir o amor? Muitas pessoas não entendem o que é seguir o amor. Seguir o amor está lá, em 1 João, que diz assim: seguir o amor de Deus. Qual é o amor de Deus? Em que obedeçamos os seus mandamentos. Isso é seguir o amor, e muitas pessoas não entendem isso. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Eu vejo hoje, dentro das igrejas, as pessoas falar em línguas, mas ninguém dentro da igreja está entendendo. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Então está dizendo aqui que aquelas pessoas que ficam lá no púlpito falando em língua, não está edificando ninguém. Mas quem está profetizando, que é pregando a palavra, que aqui está dizendo aqui, ó, edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. Gostaria de ver alguma igreja que gosta de falar em língua, seguir o amor, que é o primeiro aqui do capítulo, que é o mandamento. A Bíblia está falando que nós devemos profetizar, né? O que fala em língua e eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Olha, dificilmente eu já vi intérprete dentro da igreja. E agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas, que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparar para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Mas parece que dentro das igrejas eles não querem nem saber desse conselho aqui. Eles não querem saber. Eles fazem tanta evidência de falar em língua que eles até fazem culto para poder falar em línguas. Mas se ele lesse esses textos aqui com atenção e seguisse o amor, isto é, o mandamento, eles iam pensar duas vezes antes de ficar falando ao ar, como está aqui no versículo 9. Continuando. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para edificação da igreja. Eu já frequentei muitas igrejas pentecostal. Os dons que eles buscam é o dom de falar em língua, nada mais do que isso. Porque a palavra de Deus fala que eu devo buscar o dom que vai edificar a igreja. Eu já li aqui no texto anterior, no versículo anterior, qual que edifica a igreja, né? Por isso que fala em língua desconhecida, ora para que a possa interpretar. Eu tive muito problema com pessoas pentecostais que eles não aceitam esses textos da palavra. Mas a Bíblia diz que não devemos proibir. Sim, está dizendo aqui que não devemos proibir falar em língua, mas aonde? Onde não deve ser proibido? Quando você estiver sozinho em casa. Mas na igreja você está proibido se você não tiver intérprete, né?
Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indulto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bens as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que vós todos. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis, e a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas, e entrarem doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Por isso que há muito escândalo entre os pagãos, entre os gentios, porque as igrejas não obedecem, principalmente pentecostal, não obedece o capítulo 14 de 1 Coríntios. Eles não conseguem entender isso. E portanto, mas se todos profetizarem, algum indulto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. Né? E aqui vou pular um pouco, agora no versículo 26. Que farei, pois, irmãos? Quanto vós ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua e tem interpretação. Por que nesses cultos falta um item desse? Não era para estar perfeito? Tudinho aqui, ó. Versículo 26. Mas eles omitem esse último aqui. O que tem mais é língua. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez. O que eu vejo dentro das igrejas não é ensinado, é as pessoas ao mesmo tempo tá falando, vira uma bagunça. E aí no 28 dá uma ordem: mas se não houver intérprete, para cada um, que um após o outro vai falando, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e outros julguem. Tá vendo? A palavra de Deus está dizendo aqui que se você não está, como é que eles afirmam que o Espírito Santo de Deus está ali presente, sendo que eles não estão seguindo o amor, obedecendo o que está escrito aqui? Então, quando eu vejo uma igreja muito barulhenta, e eu vejo esse texto aqui ser desrespeitado, não ser feito conforme está aqui, eu afirmo com toda certeza que Deus não está presente ali. Por quê? Porque eles estão rebeldes, eles estão desobedecendo. Deus não está num coração rebelde. Se a palavra de Deus fala que tem que ter intérprete e tem que falar um após o outro, por que não obedece? Eu tenho encontrado muitos problemas, eu tenho pastores que ficam bravos, encontrei muitos pentecostais, onde eu estava mesmo, eu não vejo intérprete, e não vejo ele seguir os conselhos que é o dom de profetizar. Agora, se a pessoa quiser falar em língua, a palavra de Deus permite que você fale em língua, mas está escrito aqui, versículo 38, mas se alguém ignorar isto, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em língua. Muitos deles falam: você não acredita, você proíbe. Não, eu já falei. Você tem que falar em língua se tiver intérprete na igreja. Agora, se tiver na sua casa, não tem ninguém perto de você, você pode falar à vontade. E no versículo 40, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Quando o movimento pentecostal começou, se eles pudessem, o movimento pentecostal, rasgar esse texto aqui
eles rasgariam. Porque eu nunca vi uma igreja pentecostal, eu nunca vi até hoje, ler esse texto todinho. Nunca vi. Se tiver alguma igreja que leu isso aqui, eu gostaria de saber. Então, você que é pentecostal, você que quer seguir a Cristo de verdade, capítulo 14 de 1 Coríntios, primeira coisa que ele fala, você tem que seguir o amor. Quando você segue o amor, que está aqui em 1 João, vai aparecer no seu vídeo aí, para você não se enganar, né? Que é, né, o amor de Deus é quando nós, porque este é o amor de Deus, 1 João capítulo 5, versículo 3, porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Será que é difícil para você guardar isso? Será que é difícil para você obedecer 1 Coríntios 14? Quando você vai se reunir na sua igreja, você que às vezes é pastor, você incentiva até os teus membros a falar em língua. E eles falam que se você não falar em língua, você não é batizado, ensinado isso dentro das igrejas, né? Isso é uma grande heresia. E se você continuar pregando a heresia, você vai ter um grande prejuízo. Você vai se acertar e não queira se acertar com Deus em relação a isso. Você está faltando com a verdade, você está sendo um mentiroso, você não está perfeito na palavra. Gostaria que você pensasse nisso.